Bom dia. Nós vamos continuar nosso estudo sobre língua portuguesa. Língua portuguesa. Nós sabemos que a importância do idioma, os limites do meu pensamento também são os limites do meu idioma. Onde cessam os idiomas, cessam os pensamentos. A importância de pensar, a importância de redigir, a importância de se comunicar, a facilidade que nós temos em todas as matérias sabendo português. Quem sabe português é com tranquilidade um livro de direito ou mesmo um livro de química. Essa é a importância da língua. Então vamos ver. Eu vou declamar uma abertura, um poema de Florbela Espanca. É uma poetisa situada no final do século XIX, começo do século XX. Está ligada ao simbolismo português, antes do modernismo português. A crítica coloca Florbela Espanca como uma das maiores sonetistas da literatura portuguesa. Ela fica ao lado de Camões, um grande sonetista, ao lado de Bocage, ao lado de Antero do Quental, e finalmente ela, mais para cá, mais no século XIX e XX, Florbela Espanca. Morreu muito cedo, se matou muito cedo também, com decepções da vida, um acidente que lhe mata o irmão, um acidente aéreo. Ela não suporta essa desgraça e põe termo à própria vida. Vamos ler uma poesia de Florbela Espanca, só para abrir o curso. Ser a moça mais linda do povoado, pisar sempre contente o mesmo trilho, ver descer sobre o ninho aconchegando a bênção do Senhor em cada filho. Um vestido de chita bem lavado, cheirando a almazema e a tomilho. O luar, matar a sede ao gado, dar às pombas o sol com um grão de milho. Ser pura como a água de cisterna. Ter confiança numa vida eterna quando descer à terra da verdade. Meu Deus, dai-me esta calma, esta pobreza. Dou por elas meu trono de princesa e todos os meus reinos de ansiedade. Na primeira estrofe, a poetisa fala, no primeiro quarteto, um aspecto geográfico, físico, a simplicidade do ambiente físico, o mesmo trilho, o ninho aconchegando, o povoado. Na segunda estrofe, ela passa para a simplicidade mental, espiritual, subjetiva. Com o luar matar a lei do gado e dar às pombas o sol num grão de milho. Olha que curiosidade. A palavra sol, nós sabemos o sentido da palavra sol, o astro que nos ilumina. Mas veja o sentido que ela deu à palavra sol no texto. Dar às pombas o sol num grão de milho. E esse sol é vida, calor, fecundidade. Como eu disse na aula passada, o sentido de uma palavra é dado pelo texto, o texto que dá o sentido à palavra. E a palavra sol aí não tem o sentido de astro. Ser pura como a água de cisterna, pureza intelectual, física, a pureza subjetiva. Ter confiança numa vida eterna, espiritual. E, finalmente, meu Deus, dai-me essa calma, essa pobreza. Dou por ela meu trono de princesa. E essa pobreza que está aí não é pobreza econômica, é simplicidade. Dá-me essa simplicidade.
e dou por ela todos os meus reinos de ansiedade. Apostila à mão, estou na página 259, termos integrantes da oração. O que nós vimos na aula passada? Na aula passada, nós vimos o sujeito e o predicado. Eu disse que qualquer oração, qualquer pensamento, ele racha em duas partes. O sujeito, que é sobre o que se diz, e o predicado, a coisa que está sendo dita do sujeito. É simples. Se eu digo, um ilustre poeta polaco descreve uma sombra de árvore opulenta da África, eu tenho um ilustre poeta polaco. Primeiro termo de quem se declara alguma coisa, que descreve uma sombra de uma árvore na África. O sujeito é como o sujeito predicado é como uma oração matemática. A é igual a B. Sujeito, a coisa que recebe uma afirmação, e o predicado, aquilo que estou dizendo daquela coisa. Hoje nós vamos ver os termos integrantes da oração. Depois que eu tenho os termos essenciais, sujeito e predicado, agora vamos ver os termos integrantes que aparecem, que completam o sentido do texto, completa o sentido do verbo, dá circunstâncias à oração. Vamos lá ver. Os termos da oração: integrante, acessório. Aí, na apostila que nós temos em mãos, o senhor está vendo o sol ilumina a terra. Já aprendemos que o sujeito da oração é o sol. Já aprendemos que a declaração que eu faço é ilumina a terra. É o predicado. É o que eu falei do sujeito. Mas qual é o núcleo do predicado? É o verbo. Ilumina. É isso que eu estou falando do sol. Mas vem uma palavra que completa o sentido desse verbo. Integra. Integrar é participar dele. Ilumina o quê? A terra. E essa terra nós chamamos de objeto direto. Quais são as características desse objeto direto? Você está lendo comigo aí. Completa o sentido de um verbo iluminar, que é transitivo direto. Une-se a ele sem auxílio da preposição. Por isso que é direto. Recebe diretamente a ação praticada pelo sujeito. Ou seja, a terra ilumina o quê? O sol recebe diretamente. Sol recebe a terra recebe diretamente a ação praticada pelo sol. E funciona como sujeito da oração na voz passiva. A terra é iluminada pelo sol. Esse é o objeto direto, que integra o verbo, completa o verbo. Aí eu coloco todas as palavras que podem ser objeto direto, mas virando a página, na página 260, vamos classificar esse objeto direto. Vamos fazer uma classificação desse objeto direto. Esse objeto direto, na página 260, o início. Aí. Classificação do objeto direto. Isso aí, classificação do objeto direto. Esse objeto direto na frase, essa classificação não é para decorar absolutamente nada. Quer dizer, é para, com exaustão, mostrar a característica do objeto direto, para você localizar o objeto direto da frase. Ele pode ser claro, oculto, simples, composto, oracional, pleonástico, anteposto, posposto, cognato e preposicionado. Objeto direto claro. Vi-o. Eu vi quem? O, que é ele, que é o rapaz, que é meu pai. Você viu seu pai? Vi-o. Esse objeto direto da frase
claramente expresso na oração. Ele pode vir oculto? É evidente, pode vir subentendido. Olha, observa a frase de baixo. Abençoo e amo-a para sempre. Eu abençoo o quê? O próprio A que está subentendido. Uma moça, uma donzela. Então, abençoo e amo-a para sempre, diria o pai a uma filha. Então, esse A é objeto direto do verbo amar, como é objeto direto também subentendido do verbo amar. Está subentendido o objeto direto. O objeto direto pode ser simples. É aquele que apresenta um só núcleo. Tu descreves a guerra. E essa guerra é um objeto direto simples, porque só tem um núcleo. Agora, tu descreves a guerra e a paz, esse objeto direto tem dois núcleos. Por conseguinte, é um objeto direto composto. Tu descreves o quê? A guerra e a paz. Objeto direto oracional. O objeto direto oracional é aquele constituído por uma oração inteira, que completa o sentido do verbo aqui está preso. Ouça, desejo que sejam aprovados. Desejo o quê? Que sejam aprovados. Essa oração é chamada objetiva direta, porque é o objeto direto do verbo desejar. Dizem que Jesus era suavidade. Em o quê? Que Jesus era suavidade. Essa oração é chamada objetiva direta. Porque a oração inteira que Jesus era suavidade é o objeto direto do verbo dizer. Vê se posso acompanhar-te. Vê o quê? Ou veja você o quê? Ou vê tu o quê? Se posso acompanhar-te. Esse se posso acompanhar-te é o objeto direto do verbo ver. Oracional. E por último, pleonástico. O que é um objeto direto pleonástico? É um objeto direto repetido na oração. Repetido. O homem criou-o Deus. Qual é o sujeito dessa oração? Deus. Deus criou quem? O homem, objeto direto. E esse o que está no lugar depois do verbo criar? Esse o é o homem. Então é um objeto direto pleonástico. O objeto direto pleonástico, ele serve para dar um outro estilo à frase. Ele é próprio da literatura. Se eu dissesse na ordem direta, eu diria: Deus criou o homem. Mas eu fazendo a ordem direta, a oração ganha um ritmo talvez melhor. O homem criou Deus. Além do mais, nessa frase, o homem criou Deus, eu estou falando mais do homem do que de Deus. Então eu começo com a palavra homem. E mais uma vantagem ainda, eu posso colocar o verbo, o objeto direto no plural, sem qualquer confusão. Eu diria, por exemplo, os homens criou-os Deus. E nem preciso repetir o objeto direto pleonástico. Os homens criou Deus. Se eu colocar o verbo no plural, no singular, eu sei que está concordando com o sujeito da oração. Enfim, o objeto direto pleonástico faz parte de uma figura de linguagem a que chamamos de pleonasmo, que é a redundância. Qual é a diferença de um pleonasmo redundante e de um pleonasmo vicioso? Um pleonasmo vicioso, segundo os gramáticos, é aquele em que demonstra mais ignorância de quem está falando do que outra coisa. Então, estamos vendo objeto direto pleonástico.
Observe essa frase que eu vou falar do Padre Vieira e vocês vão, na memória, acolher. Ouça. Ainda o pobre defunto não o comeu a terra, já o tem comido toda a terra. Ainda o pobre defunto não o comeu a terra. A terra não comeu o pobre defunto, objeto direto. E esse objeto direto pleonástico. Mas por que o autor faz uma inversão dessa? Bom, primeiro, porque ele está falando dos homens, não está falando da terra. Ele concentra, ele concentra o seu olhar para os homens e não para a terra. Se ele dissesse a terra ainda não comeu o pobre defunto, psicologicamente eu me fixo na terra. Mas o pobre defunto não comeu a terra, eu estou falando de pobre defunto e não da terra. Objeto direto pleonástico. É importante, é bonito. Eu começo com o objeto direto, repito o objeto direto para esclarecer que ele é o objeto direto, e a frase fica elegante, fica clássica. Objeto direto pleonástico. Objeto, na página seguinte, 261, objeto direto anteposto. Anteposto porque está colocado antes do verbo. Proteção, pedi-lhe a tempo. Eu pedi. Eu pedi o quê? Proteção, objeto direto. A quem? A você. Veremos que esse lhe é objeto indireto. E a tempo é onde junta adverbial de tempo, veremos também hoje. Esta aluna conheci de pequena. Essa aluna conheci de pequena. Essa aluna, objeto direto anteposto ao verbo. Vamos fazer um pleonasmo aí? Esta aluna conheci de pequena? Vamos fazer um pleonasmo? Esta aluna, eu a conheci de pequena. E esse a é um objeto direto pleonasmo, que a frase fica até mais bonita. Objeto direto posposto é a colocação normal, colocada depois do verbo. Pedir-lhe proteção a tempo. E proteção está colocada depois do verbo. Conheci esta aluna de pequena. Então, tudo bem, colocado depois do verbo. Esta aluna, objeto direto do verbo conhecer. Chama-se objeto direto cognato. E, aliás, foi uma pergunta que caiu no exame de vestibular da FUVEST. Objeto direto cognato é aquele que tem a mesma raiz do verbo. Sonhei um sonho fantástico. Sonhei o quê? Um sonho. E esse sonho é da mesma raiz do verbo sonhar. Então eu falo que é cognato. A palavra cognato significa que tem a mesma raiz, nascidas juntas. Cognato, mesma raiz. Voou um voo espacial. Voou que é um voo espacial. Morreu morte natural. Morreu o quê? Morte natural. Viva uma vida de fantasias. Viva o quê? Uma vida de fantasias. A razão dessa oração é que, ao invés de eu dizer sonhei fantasticamente, eu desdobro, eu tiro do verbo sonhar um substantivo, sonhei um sonho, e dou qualidade para esse sonho fantástico. Eu dou uma qualidade ao sonho e não ao verbo. Ao invés de dizer sonhei fantasticamente, sonhei um sonho fantástico. Vivi uma vida de fantasias. Voou um voo, morreu uma morte. Objeto direto cognato. E, finalmente, no objeto direto também é conhecido como preposicionado. Por que é importante isso? É importante porque a preposição antes do objeto de verbo, do objeto direto, é uma anomalia, é uma exceção. Porque, como está dizendo a palavra objeto direto, liga-se ao verbo, completando-lhe o sentido sem preposição. Está dizendo objeto direto.
Objeto quer dizer, o escopo da oração é a palavra que está na frente. Apalpei a roupa com os dedos desta própria mão. Apalpei o quê? A roupa. Apalpei a roupa. Esse é o objeto direto. É direto. Ele recebe diretamente minha ação. Se eu coloco uma preposição, é estranho ao objeto direto. Mas às vezes aparece. Às vezes aparece. Ouça. Quando o objeto direto for nome de pessoa, veja a apostila. O juiz condenou a Pedro de Alcântara. O juiz condenou a quem? Condenou quem? A Pedro de Alcântara. Eu coloquei uma preposição a. O verbo condenar não exige objeto indireto. Eu não condeno ao teu vício. Eu condeno o teu vício. Eu não condeno ao teu comportamento. Eu condeno o teu comportamento. Mas se for nome de pessoa, às vezes nós colocamos uma preposição. Condenou ao Pedro a 2 anos de reclusão. É possível que apareça o objeto direto, mas se pergunta para o verbo te responde se ele exige ou não essa preposição. Quando o pronome relativo, olha a alternativa B, for representada pelo pronome quem, porque é pessoa também, esse quem é pessoa. Essa terminação em é pessoa, alguém, pessoa, ninguém, pessoa, quem é pessoa. Então, ouça, este rapaz, a quem sempre desejei como aluno, este é o rapaz a quem sempre desejei como aluno. Este é o rapaz, primeira oração, a quem sempre desejei como aluno. Quem desejou? Eu. Eu desejei quem? O rapaz. Como que? Como aluno. Então, esse quem é um objeto direto. Eu não desejo ao rapaz. Eu não desejo ao livro. Eu não desejo ao pensamento. Eu não desejo ao colega. Eu desejo o colega, desejo o rapaz, desejo o amigo, desejo nessa situação, desejo minha mãe, desejo meu pai, desejo meu filho. Se é o quem, objeto indireto, porque objeto direto, porque ele aparece regido com a preposição a. Então, sempre que o quem for um objeto direto, ele aparece regido com a preposição a. A quem? Quando o predicativo do objeto direto vier antes dele, a escola diplomou médico a Pedro. Qual é a ordem direta? A escola diplomou Pedro, médico. Agora, a escola diplomou médico a Pedro. Quer dizer, o predicativo vem antes dele e eu preposiciono o objeto direto. Quando a preposição de estiver dando ênfase à oração, tomar do revólver, puxar da espada. Outra, para evitar dualidade de sentidos, já vimos agora. As estradas cortam os carros cortam as estradas. Eu até craseei essas estradas para colocar como objeto indireto. Senão não daria o sentido que eu quis dar. A oração aí está escrito que os carros cortam as estradas. Mas se eu disse, as estradas cortam os carros, com crase, carros é o sujeito da oração e estradas o objeto direto. Ao animal, matou o caçador. Sujeito, o caçador. Mas o caçador matou, vai pedir um objeto direto ao animal. Por que eu escrevo assim? Porque a língua é assim, ela é maleável, ela é dúctil, ela é flexível.
A língua é assim, ela é criatividade popular. Ao invés de eu falar sempre o caçador matou o animal, nessa ordem, eu digo, o animal matou o caçador. E eu sei que o caçador matou o animal, porque eu preposicionei o objeto direto. Se eu não preposiciono o objeto direto, não é esse o sentido da frase. O animal matou o caçador, seria outro sentido. Mas eu posso colocar uma vírgula, o animal, vírgula, matou o caçador. Eu posso colocar a preposição ao animal, matou o caçador. Eu posso apelar para a concordância verbal, os animais, matou o caçador. Eu posso apelar para o objeto direto pleonástico, o animal matou o caçador. Vê como a língua é rica. Isso é próprio da língua portuguesa, ela é rica. Então, nós aprendemos a escrever dessa maneira. Ao invés de uma ordem direta simples, o caçador matou o animal, eu digo, preposicionando, ao animal matou o caçador. Trabalhando com o verbo, os animais matou o caçador. Trabalhando com o pleonasmo, o animal matou o caçador. E trabalhando com o objeto direto preposicionado ao animal, matou o caçador. E é comum também preposicionar o objeto direto quando ele estiver muito afastado do verbo. Muito afastado. O orador olhava fixo, sem que a plateia desse conta, a duas jovens de cabelos loiros. Esse objeto direto, porque, afinal de contas, o orador olhava duas jovens. Mas como está muito distante, é melhor eu preposicionar para o sentido ficar claro. Eu vou ler sem a preposição. O orador olhava fixo, sem que a plateia desse conta, duas jovens de cabelos loiros. Tudo bem, dá para entender. Mas o sentido é melhor. O orador olhava fixo, sem que a plateia desse conta, a duas jovens de cabelos loiros. Objeto direto preposicionado. Viu? Objeto indireto. É a palavra que completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Usa-se sistematicamente com a presença da preposição. É sobre o objeto indireto que recai a ação verbal. Olha, há um pouco de filosofia nisso, só um pouquinho de filosofia. Observe a diferença, por favor. Eu esmaguei o cigarro com os pés. Esmaguei o cigarro. Esse cigarro recebeu diretamente a ação praticada pelo sujeito. A ação caiu diretamente sobre, daí objeto direto. Essa é a razão filosófica. Ele foi sobre o cigarro, a ação desabou integralmente. Agora observa. Eu telefonei ao senador da República. O senador da República recebe uma ação minha, mas não dessa maneira, não dessa maneira direta, tal qual eu usei o exemplo primeiro, não dessa maneira direta, de uma maneira indireta, oblíqua, de uma maneira relativa. Ele é o depositário de uma ação minha, mas não direto. Não direto, indireto. É um beneficiário indireto da minha ação verbal. Isso é filosofia. É assim que ensina Aristóteles. É assim, é essa maneira. A análise sintática começa com Aristóteles. A França, de uma tal maneira, prega tanto a análise sintática em sua educação, que também vem ao Brasil no século XIX, século XX. É filosofia. Então, essa é a razão do objeto indireto. Há uma diferença muito grande.
uma diferença muito grande do que é direto e do que é indireto. Um exemplo mais simples. Eu dei uma esmola ao mendigo. Esmola que recebeu diretamente a minha ação. Ao mendigo foi o beneficiário indireto da minha ação verbal. Ele também recebeu a ação, mas indireto, de maneira oblíqua, ele é objeto indireto da ação verbal. Isso é filosofia pura. Então vamos ver com detalhes. Olha, quais são as características desse objeto indireto? Estou lendo lá embaixo na apostila. Completo sentido de um verbo transitivo indireto. O que é um verbo transitivo indireto? É aquele que exige preposição. Eu preciso de. Eu obedeço ao. Eu creio em. Eu duvido de que. Ele exige uma preposição depois dele. Eu dei esmola a quem? A quem? Então, ouça as características. Completo sentido de um verbo transitivo indireto. Une-se a ele com a preposição. Quando vem um pronome, a preposição subentendida. Telefonei-lhe. A preposição está subentendida. Recebe indiretamente a ação praticada pelo sujeito, como eu acabei de explicar. E é incapaz de funcionar como sujeito na voz passiva, pois os verbos transitivos indiretos não a admitem. Ouça, o sol ilumina a terra. Terra é objeto direto. Então eu posso dizer a terra é iluminada pelo sol. Posso tranquilamente. Agora, eu telefonei ao senador da República. Eu telefonei ao senador. O senador foi telefonado por mim? Não dá para fazer essa voz passiva. Justamente porque ele é oblíquo da ação verbal. Ele recebe de uma maneira indireta a ação verbal. Não deu para fazer essa oração passiva. Eu recebi o recado. Eu recebi o recado do policial. O recado foi recebido por mim. O recado do policial foi recebido por mim. Eu duvido do policial. O policial é duvidado por mim? Não dá, é impossível. É indireto. Ele proíbe a voz passiva. Nós cremos, nós cremos em Deus. Deus, objeto indireto. Deus é crido por nós? Também não dá. Ele não passa para a voz passiva. O transitivo direto passa tranquilamente para a voz passiva. O vento derrubou a árvore. A árvore foi derrubada pelo vento. Tranquilamente. Os alunos não acreditam nos mais velhos. Os mais velhos não são acreditados pelos alunos, não dá para a voz passiva. É proíbe a voz passiva, porque ele é oblíquo na oração. Ele recebe indiretamente a ação. Simples. O sol bate numa lousa e quando ele bate perpendicularmente, ele volta para de onde partiu, o raio de sol. Mas quando ele é oblíquo, ele não volta de onde partiu. Por isso que quando digo o sol ilumina a terra, eu posso dizer que a terra é iluminada pelo sol. Mas quando eu digo que nós acreditamos na liberdade, é impossível falar que a liberdade é acreditada por nós. Esse é o objeto indireto. Virando a página, eu tenho a classificação do objeto indireto. Vamos classificar esse objeto indireto. Classificação do objeto indireto. Eu digo que ele é claro, oculto, simples, composto, oracional, pleonástico, anteposto e posposto. E antes eu dou um exemplo. Observa, gostas de frutas silvestres. Então você observa, gostas de quê? De frutas silvestres. Esse de frutas silvestres é o objeto indireto. Vou insistir novamente. Eu não posso falar que frutas silvestres são gostadas.
Isso não existe, porque a ligação é indireta. Mas qual é o núcleo do objeto indireto? É frutas silvestres. Qual é o núcleo desse frutas silvestres? Frutas. E esses silvestres? É meramente uma restrição a frutas, que é um termo acessório, chamaremos adjunto adnominal, que estudaremos hoje mesmo. Então, surge objeto indireto total, frutas silvestres. Núcleo, frutas e silvestres é um adnominal que veremos. Mas o objeto direto pode ser claro, oculto, simples, composto, oracional, pleonástico, anteposto, posposto. Objeto indireto claro é aquele que vem expresso na oração. Creio em Deus. Em Deus, objeto indireto. Virando a página 263, objeto indireto oculto é o que vem subentendido, porque já foi expresso em outro lugar. Olha, preciso e dependo do mestre. Preciso e dependo do mestre. Eu preciso de quem? Do mestre. Está subentendido. Aqui é oportuno. Aqui é oportuno alguma pergunta. Quando é a mesma preposição, tudo bem. Porque quem precisa, precisa de. E quem depende, depende de. Agora, observa. Eu saí e entrei na igreja. Não dá. A língua não admite isso. Eu saí e entrei na igreja porque são duas preposições diferentes. Eu saí da igreja e entrei nela. São duas preposições diferentes. Se eu digo gosto e creio em Deus, duas preposições diferentes, gosto e creio em Deus, quem gosta, gosta de. E quem crê, crê em. Então eu sou obrigado a separar. Gosto de Deus e creio nele. Deu para entender o que eu estou dizendo? Você não pode ocultar palavras de regências diferentes, ocultar o objeto que aparece depois, os complementos que aparecem depois. Aí está tudo bem. Preciso e dependo do mestre. Tudo em ordem. O objeto direto simples é aquele que só tem um núcleo. Tu dependes da lei. A lei é objeto indireto, é um só núcleo. Agora, se houver dois núcleos, tu dependes do trabalho e da lei. Objeto direto composto. Dois núcleos. Objeto indireto pleonástico é aquele que vem repetido na oração. Aprenda a escrever um objeto direto, indireto pleonástico, ou mesmo direto pleonástico. A redação é melhor, é mais culta. Você pode trabalhar melhor com ela. Ouça, a Pedro chamaram-lhe covarde. Chamaram a quem? Pedro, a Pedro. Objeto indireto pleonástico, porque está o lhe no lugar de Pedro outra vez. Então, o lhe é pleonástico de Pedro. Pedro é objeto indireto. E o lhe no lugar de Pedro, objeto indireto pleonástico. A Carlos, telefonei-lhe ontem. Telefonei a quem? A Carlos, objeto indireto. E esse lhe, quem que é? É o Carlos, objeto indireto pleonástico. Quero-lhe a você mesma. Quero-lhe a você mesma. Quero a quem? Quero-lhe, objeto indireto. A você, objeto indireto pleonástico. A mim nada me importa. A mim nada me importa. Importa a quem? A mim. E esse me, indireto pleonástico. Preciso de você, só de você. Você indireto e a você indireto pleonástico. Objeto direto, indireto anteposto colocado antes do verbo e posposto colocado depois do verbo. Dos pais todos dependemos, dos pais objeto indireto anteposto.
Ao jogo assistimos, objeto indireto anteposto ao verbo. Tu ao diploma aspiras, ao diploma objeto indireto. Mas ele pode ser posposto, que é a colocação normal dele. Tu duvidas de mim e crês em tudo. Esse é o objeto indireto. E está claro esse nosso objeto indireto. Complemento nominal. Este complemento nominal é um terror dos alunos e às vezes terror do próprio professor, que não consegue transmitir a lição para os alunos. Complemento nominal é a palavra que completa o sentido de uma outra palavra que não é verbo, mas que tem força verbal. Normalmente é o verbo que faz perguntas, porque ele é incompleto. Normalmente é para o verbo que eu faço pergunta. Chego para um aluno ou para um amigo e digo: ontem eu recebi. Se ele não sabe do que se trata, ele vai perguntar na hora: recebi o quê? Recebeu o quê? Ontem eu recebi uma carta da minha namorada. Ah, bom, agora eu entendi. Ele completa o sentido do verbo. Mas ocorre que existem algumas palavras que não são verbos, são substantivos, adjetivos, e que exigem complemento. Ela tem força de verbo. E essa palavra que completa o sentido de uma outra palavra, que não é verbo, mas tem força verbal, chama complemento nominal, como o nome está dizendo. Complemento nominal, complemento de um nome, não é um complemento verbal. Objeto direto e objeto indireto são complementos verbais. O complemento nominal é o complemento de um nome, de uma palavra que não é verbo, mas tem força de verbo. Vamos ver se eu consigo. Então lá. Vamos ver se eu consigo eliminar esse terror dos professores e dos alunos. Tu tens auxílio, o auxílio do mestre. Tu tens o quê? O auxílio. Auxílio de quem? Do mestre. Esse do mestre está ligado a que palavra? Auxílio. Está completando auxílio. Auxílio de quê? Há certas palavras que lembram o verbo. É como se fosse auxiliar. Quem auxilia, auxilia alguém. Então, se eu tenho auxílio, eu tenho o auxílio de alguém. Então, analisando essa frase simples, tu tens o auxílio do mestre. Sujeito tu. Tu tens o quê? O auxílio, objeto direto. De quem? Do mestre. Complemento nominal. Completa o sentido de uma palavra que não é verbo, mas tem força de verbo. Vamos insistir nisso para tirar o terror dos professores e dos alunos. Vamos tirar o terror. Eu chego para um colega meu e digo: bom dia, bom dia. Hoje eu estou com medo. E não falo mais nada. Na hora ele me pergunta, mas na hora, medo de quê? A palavra medo está exigindo um complemento, ela ficou no ar. Há certas palavras que não exigem esse complemento. Medo de quê? Medo das eleições. Então, das eleições, completa o sentido da palavra medo, que não é verbo, mas tem força verbal. Esse é o tal do complemento nominal. Vamos ver, vamos continuar. Algumas frases. Tens amor à arte. A palavra amor é um substantivo. Tu tens o quê? Amor. Amor a quem? A arte. E esse arte é um complemento nominal de amor. Há necessidade de reformas. Necessidade de quê? De reformas, complemento nominal.
As preposições que regem o complemento nominal. Em. Tínhamos confiança em você. Tinhas confiança em quem? Em você. Complemento nominal. Tu és útil para a sociedade. Útil para quem? Para a sociedade. Complemento nominal. Ficou magoado comigo. Magoado com quem? Comigo. Complemento nominal. Virando a página. Na 264. És rebelado contra a pátria. És rebelado contra quê? Contra a pátria. Complemento nominal. Preposição per, que só se usa cruzada com o, pelo, ou com a, pela. Tens gosto pela música. Gosto pelo quê? Pela música, complemento nominal. Eu coloco aqui um capítulo, complemento pode ser constituído. Eu vou ler tudo, porque eu vou exagerar esse complemento nominal. Eu quero exagerar. Há certas palavras da língua portuguesa que têm um significado relativo, porque faz lembrar um verbo. Na estrutura dela há um verbo. Então ela fica no ar se eu não fizer uma complementação. Ouça, olha, eu digo para um colega que vou sair de casa hoje para comprar uma cama. É lógico que ele entendeu. Essa palavra cama tem um sentido total. Ele pode perguntar detalhes. Se é cama de casal, de solteiro, se é cama de madeira ou de mármore, se é cama curta ou grande, se é cama. Ele pode fazer qualquer tipo de pergunta, mas a oração está completa. Vou sair para comprar uma cama. Agora, é diferente se eu digo para um indivíduo: hoje amanheci com uma grande dúvida e calo a boca. Se ele for muito meu amigo, ele quer saber, curioso, ele vai perguntar na hora: dúvida de quê? De que ganharíamos a eleição do Grêmio? Para quê? De que ganharíamos a eleição do Grêmio? Toda essa oração é complemento nominal de dúvida. Então vamos ver quais são as palavras que podem ser complemento nominal, só para exagerar. Favorável às reformas, está completando o sentido de um substantivo. Magoado com o próximo, está completando o sentido de um adjetivo. Uma palavra substantivada, dúvida do porém, lembrança dos três. Por um pronome pessoal do caso reto, rebelado contra ele, rebelado contra ele. Ele foi rebelado, ele é rebelado. Ele é rebelado contra quem? Ele é revoltado contra quem? Por um pronome pessoal do caso oblíquo, saudades de ti. Por um pronome possessivo ou demonstrativo, próximo desse, aborrecido com seus. Por um pronome indefinido, devotado a alguém. Por um pronome relativo, tens fotos de que o jornal deu notícia. O jornal deu notícia do quê? Dos fotos. Deu notícia do quê? Dos fotos, que é esse quê? Por um verbo, a preocupação de estudares. Por uma locução substantiva, notícias da independência ou morte. E por uma oração, que nós falamos completiva nominal. Trouxesse a notícia, que notícia? De que as provas foram adiadas. Os soldados têm receio. Receio de quê? De que a guerra continue. Oração completiva nominal. O Senado é favorável. Favorável a quê? A que o povo participe dos problemas internacionais. Não é o momento ainda, porque eu vou falar sobre isso, mas preste atenção num tipo de entendimento. Ouça, ouça. O julgamento do professor foi precipitado.
O julgamento do professor foi precipitado. Vocês estão percebendo que a situação tem dois sentidos? Primeiro, o julgamento que o professor fez. O julgamento do professor foi precipitado. O julgamento que ele fez. Segundo sentido, o julgamento que fizeram do professor. Então, o julgamento do professor foi precipitado. Dois sentidos. Só é complemento nominal quando tem força de verbo. Se alguém julgou, então é complemento nominal. Se o professor foi julgado, é complemento nominal. O julgamento do professor foi precipitado. Complemento nominal. Agora, se é meramente o julgamento do professor que o professor fez, é meramente um atributo desse julgamento. A oração tem dois sentidos. Será que eu estou sendo claro? Estou sim. Outro exemplo. O assalto do banco. Foi descoberto o assalto do banco. Dois sentidos. Ou alguém assaltou o banco, ou o banco está assaltando alguém. Se eu assalto ao banco, é complemento nominal. O assalto do banco, que alguém assaltou o banco, complemento nominal. Mas se o banco é que está nos assaltando, é adjunto nominal, porque banco é uma qualidade do assalto, meramente uma qualidade. O assalto do banco foi precipitado. Eu vou voltar nisso, mas vê se está me entendendo. O Código Penal brasileiro, ele abre um capítulo chamado A Exploração da Prostituição. Tem dois sentidos. Ele não devia ter escrito isso. Ele devia ter escrito a exploração à prostituição. Porque se eu digo a exploração da prostituição, tem dois sentidos. Ou estou explorando a prostituição, alguém está explorando a prostituição, é complemento nominal, força de verbo, ou da prostituição é meramente um adjetivo da exploração. É uma exploração que a prostituta faz. Tem dois sentidos a oração. Ou alguém explora a prostituição, ou a prostituição é que explora complemento nominal ou adjunto meramente adnominal. Esse é um problema da língua. Colocar a preposição, ele pode ter dois sentidos, sempre pode ter dois sentidos, quando você coloca a preposição de. Mesmo nas frases mais claras, a troca do óleo. Acompanha comigo. Se eu estou trocando o óleo do carro, a troca do óleo é complemento nominal da troca. Mas às vezes o óleo, muito tempo parado, ele mesmo se altera quimicamente, ele se transforma, ele vai se alterando. Então a troca do óleo, a troca que o óleo faz em si mesma, é meramente um atributo da troca. Então é meramente um adjunto adnominal. Colocou a preposição de, tem que pensar um pouquinho. Agente da voz passiva. Agente da voz passiva é a palavra que, regida de preposição, pratica a ação verbal na voz passiva. Vamos ver. As árvores foram derrubadas pelo lenhador. A oração é que o lenhador derrubou as árvores, na voz ativa. Sujeito da ação, as árvores. Predicado total, foram derrubados pelo lenhador. Núcleo do predicado, foram derrubadas. E pelo lenhador, é o agente da voz passiva. É quem está praticando a ação na voz passiva. Então, qual é a característica desse pelo lenhador? É o agente verbal que se encontra na voz passiva. Completa o sentido do verbo. Vem regido de preposição. E equivale ao sujeito da voz ativa. O lenhador derrubou as árvores.
Quais são as preposições que podem reger a voz passiva? Vamos virar a página. Quais são as preposições? Preposição por, o mundo foi criado por Deus, ou seja, Deus criou o mundo na voz ativa. O campo foi criado pelo homem, ou seja, o homem criou o campo na voz ativa, então pelo campo agente da voz passiva. Sou querido de papai, ou seja, papai me quer. As frutas foram derrubadas, foram amadurecidas com o tempo amadureceu as frutas. Então, agente da voz passiva com o tempo. Meu ódio ficou sossobrado. Ah, tua compreensão sossobrou meu ódio. Agente da voz passiva. Vamos parar um pouquinho? Então, 10 minutos de intervalo para tomar um café. Tomar um café, ir ao banheiro, lavar as mãos e voltar para a aula. Vamos retomar então. Já tomamos o café e o aluno Marcos Nunes dos Santos faz uma pergunta. A construção, não creio em quem diz o contrário, poderia ser quem diz o contrário não seja crido, estaria errado? Estaria errado, estaria errado. Estaria contrariando as normas da língua e dificilmente você vê escrito em algum lugar isso. Muito difícil. Por quê? Porque oração, o verbo que pede preposição não passa para a voz passiva, nem o intransitivo, não passa para a voz passiva. Rui Barbosa morreu na Bahia. Não há voz passiva. Não há voz passiva. Ele duvida dos professores. Não há voz passiva. Dos professores são duvidados. E aqui o verbo crer que você colocou, não existe eu sou crido. Não existe isso. Então, a oração, eu não posso falar que é errado, porque é tão difícil falar errado. Não é assim que se escreve. Não é assim que se lê em qualquer jornal, em qualquer livro. Não existe essa redação. Vamos continuar. Apostila aberta na página 265. Aqui está tapada. Eu não estou vendo aqui. Simples. Termos acessórios das orações. Acessório. Termo acessório é um termo que vem ao lado de um substantivo ou ao lado de um verbo, restringindo sua extensão. Vamos colocar pelo adnominal. Vamos ver termos acessórios da oração adjunto adnominal. O adnominal é o que vem ao lado do substantivo, restringindo sua extensão. O adjunto adverbial, que veremos daqui a pouco, é o que vem ao lado do verbo, restringindo sua extensão. O que é extensão? É o entendimento intelectual. Se eu digo, por exemplo, ministro, ora, ministro é um termo muito grande, mas o ministro do Brasil já melhorou um pouquinho, do Brasil um acessório de ministro, ministro da Educação do Brasil, já melhorou bastante, é da educação. Então, estou restringindo a extensão do termo. Aquele ministro, este ministro, estou restringindo a extensão do termo. Simples. Vamos ver o adjunto adnominal nessa lista que eu coloco aí, que eu escrevi para vocês. Pode ser representado pelo adjetivo. O Senado brasileiro aprovou lei constitucional. Percebe que o miolo da frase é o Senado aprovou lei. Lei é objeto direto, Senado é o sujeito.
Que Senado é esse? Brasileiro. Adjunto adnominal. Constitucional é a lei. Adjunto adnominal. O que significa adnominal? Ao lado do nome. Por que nome? Porque não é verbo, é um substantivo. O artigo, o homem é mortal. O numeral, Cristo passou os seus dias cercado pelos 12 apóstolos. Sujeito à oração Cristo. Passou o quê? Os seus dias, objeto direto. Cercado por quem? Pelos 12 apóstolos, complemento nominal de cercado, e 12 adjunto nominal de apóstolo. Um pronome demonstrativo é adnominal. Aquele rapaz estuda. Um pronome possessivo, seu mal é a saudade. Pronome indefinido, alguns costumes são maléficos. Um pronome interrogativo, que aluno estuda. Uma locução adjetiva, o Senado do Brasil aprovou lei constitucional. Senado do Brasil, uma locução adjetiva. Aprovou o quê? Lei constitucional. Vamos pegar essa oração. O Senado do Brasil aprovou lei constitucional. Qual é o sujeito? O Senado do Brasil. Qual é o núcleo? Senado. E esse o e do Brasil que estão fazendo? Restringindo o Senado. Adjunto adnominal. Aprovou o quê? Aprovou lei. Objeto direto. E esse constitucional que está fazendo aí? Restringindo lei. Adjunto adnominal. Às vezes o pronome, até oblíquo. Quando eu digo roubaram-lhe a casa, está escrito roubaram sua casa. Pudesse eu copiar-te o transparente lume, pudesse eu copiar o teu transparente lume. E por último, o adjunto adverbial. E o raciocínio é o mesmo. Se o adnominal está ao lado do substantivo, restringindo a extensão dele, o adverbial está ao lado do verbo, restringindo a extensão. Do verbo nós já vimos. Existe o objeto direto que completa o sentido, não é acessório. Não é acessório. Objeto indireto que completa o sentido, não é acessório. Mas há certos verbos que dão uma certa circunstância de tempo, de lugar, de afirmação, de negação, de dúvida, de causa. Vamos lá ver. Então eu fiz a definição. Restringe o verbo, oferecendo circunstâncias. De lugar, nasceu em Santos. Sujeito ele, predicado nasceu, verbo, em Santos, adjunto adverbial de lugar. Não irei, adjunto adverbial de negação. Sim, irei, adjunto adverbial de afirmação. Talvez vá, adjunto adverbial de dúvida. Falas bem, adjunto adverbial de modo. De intensidade, fala muito. Morre de fome, causa. Veio de trem, meio. Vá com Deus, companhia. Voltou só, exclusão. Voltou hoje, tempo. Passou em primeiro lugar, ordem. Matou com a faca, instrumento. Pagou 100 cruzeiros, preço. Mora 100 metros, distância. Cobriu com telhas, matéria. São os adjuntos adverbiais, de dúvida, de modo, de intensidade, de causa, de meio, de companhia, de exclusão, de tempo, de ordem, e outras que possa haver. Aposto. Aposto é o cognome. Aposto é o cognome de uma expressão, o apelido que se coloca ao lado do substantivo. Aí na apostila tem Salomão, filho de Davi, escreveu o Cântico dos Cânticos. Sujeito da oração, Salomão. E filho de Davi, o que é? Aposto. É o outro nome dele. Osório, o grande vencedor de Tuiuti, é o patrono da cavalaria brasileira. Osório, o grande vencedor de Tuiuti.
É um aposto de Osório. Júlio César, ditador romano, foi morto por Brutus, seu filho adotivo. Vamos analisar essa frase. Sujeito, Júlio César. Predicado, foi morto. Foi morto por quem? Por Brutus, agente da voz passiva, que Brutus matou César. Quem que é esse ditador romano? É o Júlio César, apelido dele. Cognome, aposto. Foi morto por Brutus. Quem é esse Brutus? Seu filho adotivo. É o cognome. A aula passada eu declamei uma poesia de Camões. 7 anos e pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, será bela, mas não servia o pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. 7 anos e pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, aposto. Serrana Bela, aposto. Cognome. E por último, o vocativo. O vocativo é um termo à parte, né? É um termo alheio à oração. Não se entrosa no mecanismo oracional. Vem sistematicamente acompanhado de uma interjeição ou clara ou subentendida. Quando alguém vai fazer um discurso e levanta e fala, meus senhores, esse meu senhor está fora do discurso. É meramente uma apelação, é meramente um vocativo. É como se fosse, meus senhores, está apelando, está chamando. Por isso que ele ocupa qualquer lugar da frase. Qualquer lugar da frase ele fica certo. Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Então, o vocativo, normalmente, na petição inicial que você faz, excelentíssimo senhor juiz da segunda vara criminal da comarca de São Paulo. Vocativo. Está invocando. Está chamando atenção. Senhor juiz. Os exemplos que eu dei aí. Meu filho, estudai. Sujeito, vós. Não é meu filho. Meu filho é vocativo. Pra você entender melhor, observa, na sua mente, não está escrito aí. Olha. Deus, vírgula, ouve-me. Deus é vocativo. E o sujeito é tu. Agora observa sem a vírgula. Deus ouve-me. Agora os Deus é o sujeito da oração. E é outra oração. Mudou tudo. Mudou tudo. Deus, ouve-me. Deus ouve-me. Percebeu? O chamamento. Então, ingrata pátria, não terás meus ossos. Sujeito, tu. Ingrata pátria, vocativo. A oração seria diferente se eu dissesse a ingrata pátria não terá meus ossos, e a grata pátria seria o sujeito da oração. Mas como está escrito aí, ingrata pátria não terás meus ossos, é vocativo. Olha que tudo muda o sentido, muda tudo. Quero insistir, desculpa da insistência. Ingrata pátria não terá meus ossos. É uma oração. Ingrata pátria não terás meus ossos. É vocativo. E é um outro sentido. Eras tu, ó minha mãe, aquele pássaro, canouro, etc, etc. Vocativo. Ó minha mãe. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Uma frase bíblica. Quem não choreis? Vós. Vós. E o que é filhas de Jerusalém? Vocativo. Ó filhas de Jerusalém. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ó bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vocativo. Por último, expressão de realce, são palavras que estão no texto para dar mais ênfase, sem nenhuma função, sem qualquer função sintática. Não tem função nenhuma. Você lá me entende? Esse lá não tem função nenhuma. Nós é que somos brasileiros. Esse é que não tem função nenhuma. Porque se tivesse, a frase seria errada. Nós é. Então está errada a frase.
mas não está porque é que não tem função nenhuma. Nós é que somos brasileiros. Ou seja, nós somos brasileiros. Ainda, ai que saudades que tenho. Esse aqui está expressivo. Ai que saudades tenho. Que bela que é esta donzela. Que bela é essa donzela. O resto é expressivo. Eu cá pensei que ela soubesse. Esse cá não é uma adjunta adverbial de lugar, é expressivo. E, finalmente, frases de situação. Só para terminar. Frases de situação. Aí eu coloco um exemplo, bem claro, fica bem claro. Tem certas palavras colocadas que se você só entende por causa da situação. Você está numa repartição e encontra uma tabuleta numa porta, toalete. Então você já sabe que está escrito, aqui é o lugar da toalete. Você já faz a oração mental. Se essa palavra toalete estivesse escrito numa rocha, num pasto, numa floresta, eu não sei o que estava escrito. Mas naquela situação eu sei. O senhor caminhando numa estrada de rodagem e vê uma placa, Campinas, indicando uma estrada. O senhor sabe que está escrito que aquela estrada conduz até a cidade de Campinas, porque o lugar em que ela está, a situação que te dá o sentido da frase. Aí na apostila eu coloco um bom exemplo. Os banheiros antigos tinham um chuveiro, estava escrito em cima, verão e inverno. No verão, você punha o pino para o verão e a água saía mais fria. No inverno, você coloca o pino voltado para o inverno e a água só mais quente. Então, basta estar escrito lá, verão e inverno, eu sei o que está escrito, é uma oração que está escrito, porque não existe oração sem verbo. Mas aquela situação me indica o sentido da oração. Feito isso, vamos ver algumas poesias. Põe aí para mim, Fernando Pessoa, Não Tenhas Nada nas Mãos. Vamos ver algumas poesias. Fernando Pessoa é um grande escritor português, da língua portuguesa. Em Portugal é um dos maiores. Algumas pessoas ilustres estão enterradas no Museu de São Jerônimo, em Portugal. Algumas pessoas ilustres. Uma delas é Camões, ao lado de Vasco da Gama. E Fernando Pessoa. Aliás, uma curiosidade. Camões é o único país do mundo em que o herói da pátria, o dia da pátria, é o dia de um poeta. Não é um dia de uma batalha, ou dia de um comandante, de um general, de um político, de um presidente. É um dia de um poeta. O dia que ele morreu, 10 de junho de 1580. E no Museu de São Jerônimo está enterrado Camões e Fernando Pessoa ao lado dele. Herói nacional. Os heróis nacionais em Portugal são poetas. Então vamos lá ver o Fernando Pessoa. Não tenhas nada nas mãos, nenhuma memória na alma, que quando te puserem nas mãos o óbolo último, ao abrirem-te as mãos, nada te cairá. Que trono te querem dar, que átropos tu não tire? Que louros que não fanem no arbítrio de Minos? Que horas que te não tornem da estatura da sombra? Que será quando flores da noite e ao fim da estrada? Colhe as flores, mas larga-as
das mãos mal as olhaste. Senta-te ao sol, abdica e ser rei de si mesmo, ou de si próprio. Não tenhas nada nas mãos. Qual é o sujeito dessa oração? Tu. Não tenhas o quê? Nada. Objeto direto. Onde não tenhas nada? Onde? Nas mãos. Adjunto, adverbial de lugar. E esse não? Adjunto adverbial de negação. Nenhuma memória na alma. Se você quiser fazer uma outra oração, ou seja, com o verbo subentendido, nem tenhas uma memória na alma. Não tenhas nada nas mãos, nem tenhas uma memória na alma. Não tenhas o quê? Uma memória. Objeto direto. Onde? Na alma. Que quando te puserem nas mãos o obro último, quando te puserem, qual é o sujeito dessa oração? Eu expliquei para você. Dizem que Cristo nasceu em Belém. Telefonaram para você ontem. Telefonaram para você. Eu não sei quem é. Sujeito indeterminado. Boa, estão respondendo aqui na hora. Sujeito indeterminado. Então, quando te puserem nas mãos, puserem o quê? Te puserem nas mãos. Puserem o quê? O obro, o último objeto direto. Ao abrirem-te as mãos, nada te cairá. Que trono te querem dar? Que átropos tu não tire, a morte não te tire? Que tronos que podem te dar que a morte não tire? Que louros que não fanem, que não roubem nos arbítrios de Minos, que é o inferno? Que horas que te não tornem da estatura da sombra? Que serás quando flores da noite e ao fim da estrada? Colhe as flores, colhe as flores. Qual é o sujeito da oração? Colhe as flores. Tu colhe o quê? As flores. Mas larga-as. Qual é o objeto direto desse verbo largar? Larga o quê? As. Objeto direto. Senta-te ao sol, abdica e ser rei de si próprio. Só é rei de si próprio aquele que não quer nada. É abdicação. É o nirvana búdico. A felicidade total para Buda é afastar o interesse pelas coisas. Vai afastando o interesse pelas coisas. Vai não tendo desejos pelas coisas que você será rei de si mesmo. Fernando Pessoa. Vamos ver um outro poema? Antes do outro poema, o Marcos Nunes do Santo me pergunta as margens plácidas do Ipiranga, para analisar esse verso da Nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Observa, o Marco, é o Marcos Nunes, observa. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Não é que alguém ouviu o grito do Ipiranga nas margens plácidas, não. Não tem crase essas margens plácidas, não tem crase. Então, as margens plácidas ouviram o brado retumbante de um povo heróico. O sujeito da oração é as margens plácidas. Elas, margens plácidas, ouviram o brado retumbante de um povo heróico. E não que alguém ouviu o grito heróico junto às margens do Ipiranga. Não é isso que está escrito. Não tem crase, é esse o sentido.
ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Ou seja, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Soneto, Antônio Nobre. Antônio Nobre é um poeta português. Lá no finalzinho do realismo português, lá na metade do século XIX. Bom poeta português. Morreu cedo. Fernando Pessoa disse que lia Cesário Verde até arderem-lhe os olhos. Muito bonito. Vê se não é bonita esse poema de Cesário Verde. Vê se é bonito. Não repararam nunca? Pela aldeia, nos fios telegráficos da estrada, cantam as aves desde que o sol nada. E à noite se faz sol a lua cheia. No entanto, pelo arame que as tenteia, quanta tortura vai numa ânsia alada. O ministro que joga uma cartada, alma que às vezes de além-mar anseia. Revolução! Inútil! Sem feridos! 70 mortos! Beijo-te! Perdidos? Enfim, feliz. Desesperado? Vem! E as boas aves, bem se importam elas, continuam cantando tagarelas. E assim, Antônio, deve ser também. Lindo poema. Lindo poema de Cesário Verde. É para a gente imitar os pássaros. Uns pássaros que vivem cantando nos fios e pelo fio, passando toda a conversa. Revolução, é inútil o que você está falando. 100 feridos, morreram tanta gente assim, 70 mortos. Eu te beijo, Margarida, mando-te beijo. Perdido, sou perdido. Enfim, feliz, desesperado, vem. Assisti a um filme em que uma desgraça total, os bandidos, para dividir um monte de dinheiro, um mata outro, o outro mata um, e afinal de contas era noite, todos morreram e ficou o dinheiro lá na selva, exposto ao vento. E o filme termina com uma cena de pelo menos 3 a 4 minutos, um passarinho cantando na árvore. Quer dizer, como se dissesse, mas que besteira é essa? Que vida é essa? E o passarinho cantando alegremente na ave, vendo os cadáveres de 8 bandidos que lutaram para dividir uma fortuna incalculável, um querendo pegar a parte do outro. E o passarinho cantando. Daí o Antônio Nobre, que diz que a natureza é indiferente ao sofrimento humano, às desgraças humanas. Vamos ver algumas coisinhas, vai? Algumas coisinhas. Não repararam nunca? Você pode colocar o sujeito da situação, vocês aí que estão me ouvindo, ou então um indeterminado. Né? Não repararam nunca? Esse nunca te junta adverbial de negação, o não e o nunca. Redundante até. Pela aldeia, nos fios telegráficos da estrada, cantam as aves. Para aí. Vamos ver o sujeito da situação. Cantam as aves pela aldeia, nos fios telegráficos. Quem é que cantam? As aves. Veja que ele colocou a palavra as aves posposto ao verbo. E não é por isso que não tem sentido, está muito claro. As aves cantam. Onde que as aves cantam? Pela aldeia, adjunto adverbial de lugar. Em que mais lugar? Nos fios telegráficos da estrada, adjunto adverbial de lugar. Vamos pegar o núcleo do adjunto adverbial de lugar nos fios telegráficos da estrada, o núcleo. Onde elas cantam? Onde elas cantam? Nos fios. Fios. Núcleo. O que é os telegráficos? Adjunta de nominal de fio. E da estrada? Adjunta de nominal de telegráfico. Fios da estrada. Ainda de fios.
é os fios telegráficos da estrada. Tudo isso é um adnominal de fios. O que é adnominal? Que restringe a extensão. Homem tem uma extensão grande. Homem médico, homem da medicina, diminuiu a extensão. Homem médico do Hospital das Clínicas diminuiu a extensão. Homem médico do Hospital das Clínicas de São Paulo diminuiu a extensão. A palavra vai diminuindo a extensão. É um fio telegráfico e da estrada. Cantam as aves, diz que o sol nada. Aí esse é o verbo nadar, e o sujeito é sol. E à noite, junto do verbial do lugar, se faz sol, a lua cheia. O sujeito faz sol. A lua cheia se faz sol. Então, o sujeito da oração é lua cheia, que se faz sol. No entanto, pelo arame que as tenteia. Atenção, que as tenteia. Eu quero descobrir o sujeito desse tenteia. No entanto, pelo arame que as tenteia. Quem tenteia? É o arame. E qual é a palavra que está no lugar do arame nessa oração que as tenteia? É o que. Então, esse que é o sujeito do verbo. E esse as, o objeto direto. Quanta tortura nessa ânsia lata, o ministro que joga uma cartada. O ministro que joga uma cartada. Quem joga uma cartada? É o ministro. Mas qual é a palavra que está no lugar do ministro? Que? Sujeito da oração. Aí, revolução, inútil, são palavras que eu vou entendendo o sentido, né? Verdadeiras palavras soltas, né? Que eu vou entendendo o sentido da fala que percorre o fio telegráfico. E as boas aves bem se importam, elas, pouco se importam. Continuo cantando tagarelas. Assim, Antônio deve ser também. Aí apareceu um vocativo, percebeu? Cadê o vocativo? Assim, Antônio deve ser também. Cadê o vocativo? Antônio. E o sujeito de deves? Tu. Entendeu? Seria diferente se eu dissesse assim, Antônio deve ser também. Seria diferente, mas não é isso que está escrito. Assim, Antônio, vocativo, deve ser também. Vamos colocar uma outra poesia? Veja aí Na Mão de Deus, de Augusto dos Anjos. Grande poeta Augusto dos Anjos. Cada livro dá uma classificação para ele. No meu livro de literatura, eu coloco como professor, como um poeta à parte. Ele é do movimento final do Parnasiano, começo do simbolismo. Há quem diga pré-moderno, mas esse pré-moderno para Augusto Anjos fica muito baixo, muito pequeno pré-moderno, como se o moderno fosse superior a ele. É difícil falar pré-moderno. Ele é um autor parnasiano, com características simbolistas, no final do século XIX e começo do século XX. Augusto dos Anjos. Oh, desculpe a minha falha, por favor. A poesia de Augusto dos Anjos não está aí. Desculpe a minha falha. Essa poesia, Na Mão de Deus, é Antero de Quental. Desculpe a minha falha. Desculpe. Então, apague esse Augusto dos Anjos e escrevemos Antero do Quental. Desculpa. Eu peguei num bloco aqui pensando que fosse Augusto dos Anjos. Não é. Antero do Quental. Tudo que eu falei de Augusto dos Anjos está correto. É um poeta antes do modernismo, etc. Agora, eu vou ler uma poesia Na Mão de Deus de Antero do Quental, um poeta do realismo português. Desculpa a falha do professor. Na mão de Deus, na sua mão direita, descansou afinal meu coração. Do palácio encantado da ilusão, desci passo a passo a escada estreita.
Como as flores mortais com que se enfeita a ignorância infantil, despojo vão, depus do ideal e da paixão as formas transitória e imperfeita. Como criança em lôbrega jornada, que a mãe leva no colo agasalhada e atravessa sorrindo vagamente selvas, mares, areias do deserto, dorme teu sono, coração liberto, dorme na mão de Deus eternamente. Bonito poema de Augusto dos Anjos, não, Antero do Quental. Antero do Quental. Na mão de Deus, na sua mão direita, descansou, afinal, meu coração. Qual é o sujeito desses dois versos? Qual é o sujeito? Quem descansou? O que descansou? Meu coração. Meu coração descansou, afinal, finalmente, adjunto adverbial de tempo. Finalmente. Meu coração descansou. Descansou onde? Na mão de Deus, na sua mão direita. Explicando ainda que mão que é. Adjunto adverbial de lugar. Na mão. Mão de quem? De Deus. Esse Deus é adjunto adnominal de mão. E que mão é essa? É a direita. Esse direito é adjunto adnominal de mão. Do palácio encantado da ilusão, desci passo a passo a escada estreita. Do palácio encantado da ilusão, desci passo a passo a escada estreita. Quem desceu? Eu. Desci o quê? A escada estreita. Que escada estreita é essa? Do palácio encantado da ilusão. Como é que você desceu? Passo a passo. Então eu desci a escada estreita. A escada estreita do palácio encantado da ilusão, objeto direto. Qual é o núcleo? Escada. E essa estreita do palácio encantado da ilusão, o que é? Adjunta nominal. Estreita é de escada, encantada é do palácio, da ilusão é do palácio. Como flores mortais com que se enfeita a ignorância infantil, despojo vão, depois do ideal e da paixão, a forma transitória e imperfeita. Localiza para mim, nessa estrofe que eu li, um aposto. Como as flores mortais com que se enfeita a ignorância infantil, despojo vão, depois do ideal e da paixão, a forma transitória e imperfeita. Localiza aí para mim um aposto. Isso, está aí a resposta correta do Castelo. Despojo vão. É o aposto de ignorância infantil. Eu depus do ideal e da paixão a forma transitória e imperfeita. Eu depus o quê? O que eu depus? A forma transitória e imperfeita do ideal e da paixão. Então eu depus a forma transitória e imperfeita, objeto direto. Qual é o núcleo? A forma transitória e imperfeita do ideal e da paixão. A forma. Que forma é essa? Transitória e imperfeita do quê? Do ideal e da paixão, adjunto adnominal. Como criança em lobo da jornada, que a mãe leva no colo agasalhada e atravessa sorrindo vagamente. Que a mãe leva no colo agasalhada. Como criança em lôbrega jornada, que a mãe leva no colo agasalhada. Quem que leva? É só essa frase, que a mãe leva ao colo agasalhada. Só essa frase. Quem que leva? A mãe. A mãe leva quem? A criança. Qual é a palavra que está no lugar de criança? Que? Então, esse aqui é objeto direto. Ela leva aonde? Ao colo. Adjunto trivial de lugar. Quem que está agasalhada? Que a mãe leva no colo agasalhada. Quem que está agasalhada? A criança. Predicativo. Predicativo do objeto direto. Não é a mãe que está agasalhada. Se fosse, seria predicativo do sujeito. É a criança que está agasalhada, porque esse é o paradoxo. Uma criança agasalhada e ainda dormindo,
atravessa selvas, mares e areias do deserto sorrindo. Então, desta maneira, dorme teu sono, coração liberto, dorme na mão de Deus eternamente. Como? Como criança que vai no colo da mãe, agasalhada, e vai sorrindo, porque está segura. Dorme teu sono, coração liberto. É imperativo. Dorme o quê? Tu. Dorme o quê? Teu sono. O que é coração liberto? Dorme teu sono, coração liberto. Analisa para mim, coração liberto. Vocativo. Já respondeu aí. Vocativo, Castelo. Vocativa, Clarice. Dorme na mão de Deus eternamente. Na mão de Deus, adjunta adverbial do lugar. Eternamente, adjunta adverbial de modo. Vamos ver mais uma poesia? Mais uma poesia. Tem mais uma aí? Tem. Vamos ver Camões, vamos ver Bocage. Camões, grande Camões, com semelhante. Bocage. Mais uma só. Mais uma poesia. E aí nós terminamos. Eu não encho mais a paciência de vocês. Estamos já há 2 horas aqui. Camões, é o Bocage escrevendo, hein? Camões, grande Camões, quão semelhante acho teu fado ao meu, quando os cortejo. Igual causa nos fez, perdendo o Tejo, arrostar com sacrílico gigante. Como tu, junto ao Ganges, sussurrante da penumbra cruel, no horror me vejo. Como tu, gestos vãos que em vão desejo, também carpindo estou, saudoso amante. Ludíbrio como tu, da sorte dura, meu fim desmando ao céu, pela certeza de que só terei paz na sepultura. Modelo meu, tu és. Mas, ó tristeza, se te imito nos transes da ventura, não te imito nos dons da natureza. É Bocage, um poeta do neoclássico, arcadismo, do arcadismo português, então, lá do século XVIII, fazendo uma comparação dele, comparando ele ao Camões. Camões, grande Camões, quão semelhante acho teu fado ao meu, quando os cortejo, quando eu os comparo. Quer dizer, o meu fado, o meu destino, Camões, grande Camões, quão semelhante acho teu fado ao meu. Fado é destino, muito parecido ao meu destino. E igual causa nos fez perdendo o Tejo, quer dizer, nós dois perdemos o Tejo, que é o rio de Portugal, indo para a Índia. Nós dois perdemos o Tejo. Arrostar com sacrílico gigante, quer dizer, os horrores, então, gigante do destino. No, tal como Camões, também Bocage foi para as Índias lutar em favor do Império Português. E lá sofreu bastante. Camões mais ainda, ele lá sofreu bastante. Ele está comparando, então, o fado, o destino de ambos. Camões, grande Camões. Camões, grande Camões, quão semelhante acho teu fado ao meu quando os cotejo. Camões, quão semelhante acho teu fado ao meu. Eu acho. Eu acho o quê? Teu fado, teu fado semelhante ao meu quando os cotejo. Qual é a função desse Camões, grande Camões?
Eu espero uma resposta. Camões, grande Camões, quão semelhante. Qual seria a função sintática desse Camões, grande Camões? Acertou. Vocativo. Vocativo. E se quer ainda exagerar, Camões vocativo, grande Camões aposto desse vocativo. Se quiser exagerar, mas tá bom. Camões, grande Camões. Quão semelhante acho meu fado ao meu quando os cotejo. Esse os é um objeto direto, o verbo cotejar. Igual, igual nos fez, perdendo o tejo, arrostar com sacrílico gigante. Como tu, junto ao Gange sussurrante, da penura cruel no horror me vejo. Como tu, quer dizer, não entender isso aí. Como tu, junto ao Gange, é o rio da Índia. Ao Gange sussurrante, é o rio Gange. Da penura cruel, em horror me vejo. Quer dizer, lá na Índia, que é onde se refere ao Gange sussurrante, lá na Índia também passamos muita crueldade. Como tu, gostos vãos que em vão desejo, também carpindo, do verbo carpir, que é sofrer, carpindo estou, saudoso amante. Carpindo estou, saudoso amante. Qual é a função de saudoso amante? Carpindo estou, saudoso amante. Qual é a função de saudoso amante? Vocativo, a Clarice nos esclarece aqui. Vocativo. Ludíbrio como tu, da sorte dura, quer dizer, enganado como tu foste enganado da sorte, meu fim desmanda ao céu pela certeza, certeza de quê? De que só terei paz na sepultura. Certeza de quê? Atenção, certeza de quê? Eu tenho certeza. Certeza de quê? Eu chego para um aluno e falo, eu tenho certeza. Certeza de quê? Como se chama essa oração? De que só terei paz na sepultura. Qual é a função dela? Eu espero uma resposta. É objeto indireto? Não é o adjunto. Capricha melhor. Complemento nominal. Bonita. Complemento nominal. Certeza de quê? De que só terei paz na sepultura. Quem terá paz? Eu. Terei o quê? Paz. Onde? Objeto direto. Onde? Na sepultura. Adjunta adverbial do lugar. Modelo meu, tu és. Tu és, modelo meu. Tu, sujeito, e modelo é predicativo do sujeito. Toda palavra que completa o sentido do verbo ser é predicativo. Tu és, modelo. Predicativo. Mas, ó tristeza, se te imito nos trânsitos da ternura, da ventura, não te imito nos dons da natureza. Qual é a função de tristeza? Qual é a função de tristeza? Mas, ó tristeza, se te imito nos trances da aventura, qual é a função de tristeza? Clarice respondeu, vocativo. Se te imito nos trances. Esse trances que está aí é a mesma coisa que transes, viu? Com essa, mesma coisa. Se te imito nos transes, né? Nos caminhos da aventura, não te imito nos dons da natureza. A aula que vem estudaremos orações. Hoje vimos meramente oração. Eu quero que abra a apostila numa página que vai mostrar tudo que eu estudei em 2 aulas. É um quadro geral. Está na página 253. Um quadro geral. O que eu estudei hoje com vocês? Hoje e aula passada. 253. Aí. Está aí. Temos a oração. Essenciais. Sujeito e predicado. Quer dizer, a oração se racha em 2 partes. Sujeito e predicado. Rui Barbosa nasceu na Bahia no século XIX. Rui Barbosa nasceu na Bahia, 2 partes. Rui Barbosa, sujeito, e o predicado nasceu na Bahia no século XIX. Essenciais, sujeito e predicado. Depois, o que integra
O que integra, completa o objeto direto sem preposição, completa o verbo. O objeto indireto com preposição, completa o verbo. O complemento nominal com preposição, completa o sentido de uma palavra que não é verbo, mas tem força de verbal. Tem força verbal. Eu recebi a notícia. Eu recebi a notícia. Que notícia? A notícia de que nasceu o filho de Adail. De que nasceu o filho de Adail é o complemento nominal da palavra notícia. Agente da passiva que pratica a ação na voz passiva. O sol ilumina a terra é iluminada pelo sol. O vento derrubou a árvore foi derrubada pelo vento. Depois o adjunto adnominal, que restringe a extensão de um substantivo, quer ele seja objeto direto, indireto ou sujeito, restringe. O adjunto adverbial, que restringe a extensão do verbo. O aposto, que é o cognome de um substantivo. E, finalmente, o vocativo, que está fora dos termos de oração, é totalmente à parte. Meus senhores, Deus, ó Deus, onde estás que não me ouve? Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, seu delírio, se é pecado, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas e teu manto de borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Até a próxima aula, dia 8 de abril, terça-feira, orações. Muito obrigado pela sua atenção.